A gente conversa aqui na Band News FM com a professora da FGV, economista Carla Bene, para falar e repercutir um pouco do lançamento do novo PAC, o programa anunciado oficialmente pelo governo federal nesta sexta-feira e que prevê aí investimentos que podem chegar a 1 trilhão e 700 bilhões de reais, envolvendo não só o gasto público, mas também financiamento de bancos públicos e também parcerias público-privadas. Professor, agradeço a você pelo contato aqui com a Band News FM e começo a perguntar sobre o que a gente pode esperar desse PAC a partir de agora do programa. Olá, Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês. Esse lançamento, ele é um lançamento grande, bem robusto. Dentro desse volume total que você falou, 2 pontos eu vou separar, seriam 370 bilhões mais ou menos do orçamento geral da União e 600 e poucos bilhões com a parte da estrutura privada. Então, são 9 eixos, incluindo saúde, educação, grande parte de infraestrutura para as cidades. Então, realmente, é um lançamento agora bem robusto e o que a gente espera é que justamente não aconteça a mesma coisa que no PAC 1, onde o que foi executado mesmo foi 9% do que foi anunciado, e o PAC 2, que a execução ficou em 26% do que foi anunciado. Professora, quando a gente fala de orçamento, a senhora destacou aí, quase 400 bilhões viriam do orçamento da União. A gente sabe que a gente está passando por um momento de ajuste das contas públicas, até por isso a aprovação de uma nova regra fiscal no Congresso Nacional. A senhora avalia que a gente deve ter alguma dificuldade para cumprir esse patamar, porque é um patamar elevado para investimentos. Nos últimos anos a gente não tem conseguido fazer investimentos nem da monta de 50 bilhões. Como que a gente chegaria aí a esse valor todo de mais de 300 bilhões nos próximos 4 anos e cumprindo a regra fiscal que prevê que o governo não tenha déficit fiscal, né? Esse daí é o grande enigma, porque quando você pega 370 e divide por 4 anos, vai dar mais ou menos 92 bi por ano. Então, esse daí é um montante que a gente tem. Então, como nós não temos ainda todas as regras fiscais, né, o pacote todo, que vai ser aprovado ainda com os detalhes, esse é um processo que a gente ainda está por vir, né? Esse é um grande desafio de como que você vai fazer isso no orçamento, quanto que você vai deixar fora para investimentos. E um detalhe importante para se lembrar, quando você pega o painel de obras atrasadas do Tribunal de Contas da União, aliás, isso é público, é muito interessante que as pessoas também olhem, façam esse acompanhamento, nós temos hoje 8.600 obras atrasadas, e isso dá um montante de 33 bilhões. Então, outra questão importante, Eduardo, que eu vou colocar aqui é quanto deste novo PAC vai ser usado para finalizar obras que estão paradas, inclusive algumas há mais de uma década. O governo coloca como prioridade grandes obras de infraestrutura, mas também pontua que vai ter uma prioridade essencial para a conclusão de obras de creches, escolas em tempo integral e também a expansão de universidades. Lá atrás, nas outras 2 edições do PAC, muito se falou sobre os problemas nos projetos, que tinham projetos mal acabados e que isso acabou atrasando também muitas dessas obras. A senhora avalia que a gente deu passos importantes para ultrapassar esses gargalos, ou a gente pode voltar a enfrentar esses problemas primeiro com o projeto e depois também com uma escassez de mão de obra, né? Porque é uma mão de obra até especializada que a gente deve ter aí necessária para a realização desses projetos. O cenário hoje é diferente do cenário anterior. Então, nós temos os gargalos, esse daí é um outro grande desafio, e o que nós precisamos é de uma melhora na qualidade dos projetos para que justamente a gente consiga sair desse grande anúncio político e de possibilidades e caia de novo numa execução muito pequena. Então, quanto melhor for o projeto, mais fácil é a viabilidade dele. Então, a execução de projetos parados, eu vejo como uma prioridade inicial para que se tome um rumo, literalmente, do que nós temos parado antes de começar até coisas novas. E falando em rumo, professora, a gente está falando aí de obras importantes esperadas por muitos anos. Caso a gente consiga tirar do papel
parte importante destes projetos, o Brasil atinge um novo patamar, e que patamar seria esse? Sim, essa questão do Estado como motor de desenvolvimento, ele hoje ele está cada vez mais relevante, principalmente quando você lembra dos outros países e agora nessa situação pós-pandemia. Então, a estrutura do Estado, todos os países estão fazendo investimentos maciços em infraestrutura justamente para melhorar o desenvolvimento, né? Apenas um comparativo, o governo dos Estados Unidos está usando 2 trilhões de dólares em investimentos. Então, o Estado entrar como um motor é importante, é relevante, porque o setor privado ele vem depois a reboque. Então, finalizar as obras que estão paradas. Isso daí vai dar um cenário de quão melhor estão sendo os projetos. E iniciar algumas obras relevantes, isso daí vai melhorar muito a produtividade nossa e a qualidade de vida da população, porque isso também vai trazer emprego e renda. A gente conversou aqui na Band News FM com a economista e professora de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bini. Agradeço muito o seu tempo de disposição para conversar com os ouvintes aqui da Band News FM. Até uma próxima, professora. Até, muito obrigada, obrigada a todos, até um grande abraço.